Fala galera, está no ar mais um incrível episódio do Biomedcast. Vamos lá, galera! Aê! Aê! Biomedcast, o podcast da biomedicina. Fala galeras! Galera, eu falo fala galera, mas você aí, você mesmo. Fala ouvinte, Você. que a gente tá falando aí no pé do ouvido. No pé do ouvido, você mesmo. Você, meu queridão que me ouve aqui. É, você mesmo. Você, meu querido ouvinte. Estou falando só com você. É isso, galera. A gente fala sempre, né? É importante a gente relembrar que a gente sempre fala só com você, né? É só com eu falo, apesar de falar fala, galera, fala com um monte de gente, a gente fala só com você e a gente quer que isso seja percebido por você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Certo? A não ser que alguém coloque o Biomedcast pra tocar numa caixinha de som no meio da sala ou numa reunião. No meio da sala, exato, exatamente. Você, professor, você que passa o conteúdo do Biomedcast na sala de aula, isso que a gente já sabe que aconteceu, graças a Deus, assim, a gente ficou muito feliz, né? Tem muitas iniciativas diferentes aí, o pessoal mandando o povo ouvir podcast, né? Então, bom, independente de onde você estiver ouvindo a gente, seja muito bem-vindo, né? E você já clicou aí pra escutar por causa da polêmica, né? Então, é que você curte uma polêmica. Mamilos. Quem não, né? Mamilos são muito polêmicos. Mamilos são muito polêmicos. Exatamente. Vamos lá. Então vamos lá, galera. É isso aí. Então, bora falar a respeito desse assunto polêmico. Será que doutor, ele é pronome de tratamento ou é um título acadêmico? E aí? Eu não gosto de ser chamado de doutor, né? Mas tudo bem. Vamos deixar isso aí pro final, certo? Isso aí. Vamos deixar isso aí pro final. Então a gente separou aqui 4 temas que geralmente causam muito polêmicas, principalmente nas redes sociais e tudo mais. E o primeiro deles, então, né, é o uso do termo doutor para pessoas, né, profissionais que não têm o título de doutorado, né? Então, geralmente, principalmente o pessoal do direito e da medicina, né, os pacientes ou os clientes costumam chamar esses profissionais de doutor, mesmo eles não fazendo o curso de doutorado. E a justificativa para o uso desse termo para os advogados, por exemplo, foi um decreto do imperador, né, Dom Pedro I, lá em 1827, né, muito tempo. E aí a pessoa podia fazer o curso de direito e também, se a pessoa tivesse lá uns requisitos específicos dos estatutos das faculdades, poderia ter o grau de doutor, mesmo ele tendo feito só o bacharel, né? E então foram algumas instituições, né, algumas faculdades em São Paulo, Olinda, Recife, que falaram, né, isso de os advogados serem chamados de doutor. É engraçado, então, assim, então era lei, né? Era lei que se você fizesse uma faculdade de mais de 5 anos, você deveria ser chamado de doutor, né? Porque imagina, né, naquela época, em 1827, a gente não tinha a oferta de cursos que a gente tem hoje, acesso ao ensino superior que a gente tem hoje, né? Então era algo bem seletivo, vamos dizer assim, quem conseguia e quem tinha condições de fazer uma faculdade, né? Pois é, Bruno. Então, assim, o manual de redação da Presidência da República trata sobre o emprego dos pronomes de tratamento e estabelece que o doutor não é uma forma de tratamento, e sim um título acadêmico. Isso é importante porque todo mundo, né, as faculdades, elas falavam que os seus egressos eram doutores, sendo que é um negócio meio complicado, porque também, assim como a gente tinha os bacharelados, a gente já tinha também os programas de doutorado naquela época, né? Pra você estudar e se aperfeiçoar e se especializar naquela área, né? E o documento ainda define que evite usá-lo indiscriminadamente, no caso o termo de doutor, né? Como regra geral, empregue-o apenas em comunicações dirigidas a pessoas que tenham tal grau
por terem concluído o curso universitário de doutorado, né? Então a primeira situação que a gente vê muito no dia a dia, né, usando o termo de doutor aí como pronome de tratamento, são pacientes, né, que geralmente vem aquela pessoa que está de jaleco ali atendendo elas, pode ser uma nutricionista, uma médica, um dentista, e sei lá, por uma questão cultural, né, dessa lei, veio vindo essa lei inserindo na cultura brasileira, todos esses, a maioria dos pacientes, né, costumam chamar esses profissionais de doutor, né? Então até quando eu estava na residência, clássico, às vezes eu tava de jaleco passando, aí algum paciente passava, oi doutor, não sei o que, onde que fica tal lugar, ou então eu tava lá no ambulatório, as pessoas, doutor, não sei o que, então assim, principalmente as pessoas mais humildes, né, que não tem esse esclarecimento sobre doutorado e tudo mais, para eles assim, uma pessoa de jaleco, né, andando já é um profissional, já é um doutor, assim, né? Mas não porque eles acham que a pessoa fez um doutorado, mas pelo fato delas acharem que é um pronome de tratamento, né? Então, exato. Você já viveu alguma experiência assim, Otávio, nessa questão na residência? Eu já, né? Principalmente residência, eu acho que é o momento em que a gente, pelo fato da gente estar em ambiente hospitalar na maioria do tempo, né? A gente fica bastante sujeito a isso. O pessoal chama mesmo. No meu caso, eu fiz a residência em saúde da criança e do adolescente, então era um hospital pediátrico em Curitiba, que a gente tem no Pequeno Príncipe, né? A gente tem um hospital que é referência nacional, acho que, se eu não me engano, até da América Latina, mas eu lembro que ia gente do Brasil inteiro lá fazer, dependendo do caso, fazer algum tipo de tratamento e mais específico. E aí, imagina, né? O pessoal vem de outra cidade, vem pra cidade grande, entre aspas, né? O pessoal vem do interior pra cidade grande, vê lá, todo mundo tá de jaleco, que tá andando pelo hospital, o pessoal chama mesmo de doutor, né? Mas enfim. E outro ponto aí que a gente pode comentar é de pessoas que usam o termo de doutor pra ter mais credibilidade, né? Doutor ou doutora. Então, sei lá, eu quero parecer um profissional mais, sei lá, mais importante, mais credibilidade. Então, muitas pessoas com só o bacharel vão lá e colocam um doutor na frente, né? A gente vê isso em algumas habilitações, eu não vou citar qual aqui, né? apesar de ser um episódio... É polêmica, pô, vamos citar. É um episódio de polêmica, né? Tá bom, eu vou falar. Muitos biomédicos estetas acabam usando o termo, né, doutor. Jeito. É isso mesmo, Alguns podem até ter, realmente, né? Eu sei que alguns têm o título de doutor mesmo. De doutor, exato. Só porque aí eles acabam entrando no meio, né, da confusão. Aí muita gente coloca, doutor, estética, fulano de tal. Então, acaba eles usando isso para meio que se usar de credibilidade, né? Promover de alguma maneira. Então, as pessoas acabam se aproveitando desse termo cultural do Brasil para usar esse título, né? Que deveria ser considerado só acadêmico, né? Só acadêmico, exatamente. Pois é. Eu, assim, um exemplo, né? Eu lembro que na época da residência mesmo, eu tive que fazer meu carimbo, né, pra atuar, enfim, trabalhar com a burocracia que a gente precisa trabalhar dentro do laboratório. Nem tanto pra carimbar laudo, né, mas enfim, às vezes para assinar algum documento, né, algum termo, alguma coisa, você precisa colocar o seu carimbo com o nome e CRBM, né, no caso, a gente é tudo biomédico aqui. E quando eu fui pedir para fazer meu carimbo, eu lembro que o pessoal me perguntava assim, mas não vai colocar o doutor? Eu falei, sai fora, né? Eu até queria ter um doutorado para poder colocar um doutor, sim, eu acho isso lindo, maravilhoso, mas as pessoas perdem essa noção, né? E eu vi, assim, muitos médicos, inclusive, né, justamente por conta disso, por conta dessa questão cultural no Brasil, que a gente trabalhava junto, a gente fica, assim,
vendo a questão da humildade, é engraçado. Tinha uns médicos lá que os caras eram, pica, assim, sabe? Os caras baita fera, assim, super especialista, hematologista oncológico, não sei o que, pediátrico e tal. E, os caras não colocavam doutor em nenhum lugar, assim, sabe? Nenhum lugar. E aquele residente também de medicina, o cara não, tem que ser chamado doutor aqui porque, né, eu sou um semideus, não sei o quê. Então, é muito complicado, velho. Isso eu percebi, eu me espelhava, na verdade, nesses caras grandes, que eram muito experientes, muito mais do que muitos doutores aí, né, doutores entre aspas, né, e que não usavam o termo, né, não usavam o pronome de tratamento, né, e eu acho isso muito legal. Essa questão com o médico era lá na minha residência também era muito complicada, porque automaticamente todo mundo chamava os médicos de doutores, tipo assim, qualquer profissional da saúde que fosse se comunicar com o médico já falava, doutor, não sei o que. Então até entre os próprios profissionais da saúde tem essa cultura, né? Então tinha a médica lá que trabalhava com a gente, lá hematologista, todo mundo chamava ela, doutora, não sei o que. Ela tinha mestrado, mas ela não tinha feito o doutorado. E eu me sentia muito mal por ter que falar doutora, mas todo mundo falava, então se eu chegasse e falasse, Daniele, ia parecer uma coisa muito estranha, né? Então Exato. Então fica é uma situação estranha, assim, constrangedoras até às vezes. Então eu acabava falando pela pressão do ambiente ali onde eu tava, né? Eu confesso assim, em determinadas situações, por exemplo, tem um médico mais velho, mais experiente, eu não consigo, eu tenho que colocar um pronome de tratamento na frente por respeito àquele cara, independente se eu falei médico aqui porque a gente tá citando esse exemplo de médico, mas na verdade até hoje, qualquer profissional que eu sei que o cara tem uma faculdade e enfim, independente dele ter mestrado, doutorado ou só uma especialização, enfim, ou algumas especializações, eu tenho um bloqueio, assim, sabe? Eu não consigo, acho por conta do... enfim, eu digo isso porque eu lido muito, né, com farmacêutico, com biomédico, mais velho, assim. Eu não sei, muitos deles têm doutorado, né? Esses donos de laboratório que eu convivo bastante, e muitos não têm, né? Mas em geral, quando o cara é mais velho, eu não consigo chamar. Quando é mais novo, eu não chamo de doutor, não chamo. Tudo, a não ser, é claro, a gente está num ambiente comercial e tal, tem gente que exige ser chamada de doutor, né? Isso é outra coisa estranha, né? Que a pessoa exige, mesmo que a pessoa tenha doutorado, primeiro, quando você conhece uma pessoa pela primeira vez, você não chega perguntando, e aí, você tem doutorado ou não tem? Pra saber se você pode ou não chamar ela de doutor, né? Então, agora a pessoa exigir que você chame ela de doutor ou doutora, eu acho muito abuso. Pois é, o pior é que assim, a gente tá, no meu caso, a gente tá numa relação de muito interesse, né? Claro, porque, enfim, são clientes, né? Então é óbvio que se ele me pedir pra chamar de amo, eu vou chamar ele de amo. Ô, meu amo. Enfim, mas tô brincando, né? Mas assim, gente, essa questão é bem... Por isso que eu digo, eu só tô colocando contraponto porque é uma questão cultural e é muito difícil a gente conseguir desgrudar disso. Se livrar, exatamente, porque quando a gente tá lidando com... Eu uso esse exemplo da pessoa mais velha, né? Porque assim, mesmo os médicos residentes lá que a gente tinha que lidar, conviver, que tinha mais ou menos a idade da gente, uns mais velhos e tal, pouca coisa mais velha, eu não conseguia chamar a pessoa, eu sei o nome dela, eu não conseguia chamar de doutor fulano, eu sempre chamo de fulano, eu chamo pelo nome dele, e aí Marcos, e aí Edna, sei lá, Edna já é mais velho, né, mas enfim, eu não conseguia. O que geralmente eu pesquisei, né, para fazer a pauta, é que geralmente o que é aconselhado é que se você quiser ter um grau de respeito maior com a pessoa, você chame ela de senhor ou senhora, né? Exato. Então a gente pode tentar
mudar isso aí com o tempo, né? Ao invés de ficar chamando, doutor, doutora, chame senhor, doutor. A senhora médica, o senhor médico, o senhor advogado, o senhor dentista, o senhor biomédico. Então, exato. É uma forma aí de tentar usar outro termo. Exatamente, porque tudo isso acaba banalizando, né, o título. E aí que entra a banalização, e quem tem realmente o doutorado fica pistola da vida, né? Porque você trabalhou 2 anos no mestrado, geralmente, mais 4 no doutorado, para vir depois um profissional que só tem bacharel e usar o mesmo título que você, né? O mesmo termo. Exatamente. Então, assim, muita gente, principalmente da área acadêmica, fica muito grilado nessa questão do uso do termo doutor ou doutora. É claro. E eu não tiro a razão, né? Errado não tá. Eu não tiro, eu também não tiro a razão, imagina. Imagina o cara assim, ó, pro cara fazer um doutorado, com algumas exceções, né? Com algumas poucas exceções, você precisa ter, no mínimo, estudado 10 anos. 10 anos, 10 no anos. Mínimo, né? É. No mínimo. Então, com algumas poucas exceções, chutando baixo, 8 anos. Né? Se o cara faz a graduação direto, o doutorado, como é o caso do Luiz. Né? Mas no mínimo 8 anos. E a gente entende, né, a frustração de um cara que se dedica tanto. E assim, o negócio do doutorado, eu nunca fiz doutorado. O que eu fiz foi a residência. Mas eu fico imaginando, eu me dediquei muito na época da residência, né? E eu imagino, e só são 2 anos, eu imagino com um cara que faz um doutorado, que você também precisa se dedicar, né? Só que a diferença é que por um período de pelo menos 4 anos, né, cara, mais outra graduação, né? O mesmo período de uma graduação convencional, enfim, é muita sacanagem, né, velho? Eu acho muita sacanagem você querer tomar um título de um cara que realmente estudou pra aquilo, né? Mas enfim, né? Então a gente acaba que trouxe, né, essa cultura lá de 1827, né, de um decreto que era para advogado, e acabou que banalizou o termo e acabou utilizando ele, né, como um pronome de tratamento, principalmente para profissionais assim da área da saúde e advogados, né? Exato. E outra coisa, né, que eu tava até olhando aqui, eu pesquisei minha assinatura nos laudos que eu liberava no HC, e acabei de ver aqui que eles colocavam, né, embaixo da minha assinatura assim, Doutor Bruno Câmara Lopes Costa. Então não foi uma coisa que eu pedi para eles colocarem, mas automaticamente eles já colocaram, né? Então exatamente, complicado. Isso acontece. Isso acontece muitas vezes, foge da nossa vontade, né? Eu nos próprios sistemas de laboratório eu percebo que isso acontece bastante, né? O sistema que eu tenho que trabalhar com isso, né? Inevitavelmente a gente tem no sistema de laboratório a configuração. Quando você vai colocar ali que você cadastra aquelas assinaturas e tal, o pessoal tem que fazer o modelinho e tal, automaticamente no coisa já está ali assinado eletronicamente em tanto por doutor ou doutora, fulano de tal, CRBM, CRF, enfim, número tal, né? Então, automaticamente, isso é importante, né? Não só os sistemas e tudo mais, as entidades, mas também os próprios conselhos, né? Agora no conselho, na 6ª região que eu estou, né? Eu migrei da primeira para a 6ª. A carteirinha da 6ª região não vem com doutor na frente. O meu também, eu tava olhando aqui, minha carteirinha não vem mais. Na primeira que eu fiz, vinha. Na primeira que eu fiz também vinha. Agora eu renovei e tá só meu nome, sem o termo doutor, né? Aquele DR ponto lá. Então, os conselhos estão mudando, né? Isso aí, pelo menos alguns, né? Estão tirando essa... Estão tirando, E eu recebo essa pergunta direto, assim, Bruno... Eu vejo aí um monte de biomédicos usando o termo doutor, pode, não sei o quê. Então não tem nenhuma lei. Aí só falando dessa questão de alguém te chamar de doutor, né? E, sei lá, vai colocar seu nome em algum lugar e falar, doutor Otávio, doutor Bruno, né? A gente também tem a opção de falar, não, arruma aí, tira esse termo doutor porque eu não quero. A gente também não pode dar uma de Belpass, né? E falar, falaram isso, mas...
nem foi eu que escrevi, foi outra pessoa, né? Então, assim, se você não concorda com o uso desse termo, se você não tem doutorado, então vai lá e pede pra arrumar, né? Fala, não, tira esse termo daí porque eu não tenho, então põe lá, igual o meu, eu ponho que eu sou mestre, né? Então, assim, é muito bom a gente ter a atitude de falar, não, eu não quero que você me chame de doutor, me chame de tal coisa, eu só chamo pelo nome, né? Então, dependendo do seu grau de humildade, sei lá. Exato, me chame de mestre. Mas mestre é mais legal que doutor, fala aí. É muito mais, cara, é muito mestre, mais. Mestre Bruno Câmara. Mestre. Mestre cara. Yoda. Sem diferença, só diferente em sua cabeça. Precisa desaprender o que aprendeu. Tudo bem, eu vou tentar. Não, tentar não. Faça ou não faça. Tentativa não há. Mestre Yoda, Mestre Wala. Mestre dos Magos. Mestre dos Magos é muito mais legal, realmente. Doutor, o que tem doutor? Tem doutor estranho, né? Enfim. Será que ele fez um doutorado em estranheza? Os amantes de Marvel vão quebrar a gente no pau, velho. Mas então, enfim. No final, sua opinião. Doutor é só quem tem doutorado? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, querido ouvinte? Querida ouvinta? Vamos lá, Fica vamos aí lá. O questionamento. Porque, na minha opinião, eu deixo o termo de doutor para quem tem doutorado, apesar de às vezes eu mesmo usar o termo doutor para algum médico, algum profissional assim, né? Infelizmente também acontece, né? Não tem jeito, a gente tenta fugir ao máximo, mas é aquilo que eu falei, eu também me vejo muitas vezes caindo nessa, né, meu? Principalmente na área em que eu trabalho, para quem não sabe, eu trabalho no DB, no Diagnósticos do Brasil, e visito laboratórios. Eu trabalho como assessor visitando um monte de laboratório, né? E, assim, existe uma cultura em que você deve tratar alguns dos clientes chamando eles por nome de doutor. Quando você adquire uma intimidade um pouco maior, aí você deixa de utilizar isso é muito tranquilo, né? Mas, mesmo assim, tem alguns que, apesar de já atender o cliente há muitos anos, eu continuo chamando de doutor, doutora, né? Infelizmente, a gente não tem muito como fugir disso. Pois é, então, fugimos aqui, acabamos o tema de doutor é quem tem doutorado ou não, sim ou não, e vamos agora para mais um tema polêmica. Esse é polêmico. Esse aí é o Mamilo Master. Mamilo Master? Não sei não, viu, cara? Acho que, sei lá, é muito complicado. Estamos aqui hoje para dizer um assunto muito polêmico. Qual que é o assunto, Bruno? Qual que é o assunto? Bom, então a próxima polêmica que a gente trouxe para vocês é biomedicina EAD, né? Cursos de biomedicina à distância e também da área da saúde em geral. Da área da saúde como modo geral, exatamente. A gente já fez episódio aqui no Biomedcast falando mais detalhadamente sobre isso e já falamos em outros episódios algumas coisas sobre a biomedicina EAD, mas é um episódio que dá muita polêmica. Uns dias atrás, né, esse ano já, eu fiz um post falando, só colocando assim, o que é semipresencial, o que é EAD, o que os conselhos acham, o que tem de lei, projeto de lei, o que o MEC fala. E aí o pessoal comenta assim, textões mesmo, assim, quase dissertações. Quem faz o curso defende com unhas e dentes que ninguém sabe como é que é, porque é bom demais e não sei o que. E quem desconhece ou não fez esse tipo de ensino fala que é um absurdo, que não pode isso, como é que fica as aulas práticas. Exato. Então, assim, é uma polêmica gigante mesmo que a gente está passando agora, uma coisa muito nova ainda, né? E a gente tem um desconhecimento muito grande mesmo de como que funciona, cada faculdade tem um sistema diferente, então fica muito difícil a gente saber o que esperar, né? Exatamente, pois é. Eu acho que é o seguinte, né, cara, quando a gente fala de um curso
em que a gente sabe a importância do conhecimento prático, né? Você precisa, na faculdade você precisa saber mexer no microscópio, por exemplo, né? Você precisa pegar um charriot, apesar de saber, de aprender o que é um charriot, né? Você precisa saber pegar, mexer nele ali, né? Eu acho que isso é fundamental, cara. Isso é um exemplo, um só exemplo do que a gente faz de prática, né? Você precisa fazer uma titulação, né? Apesar de você saber o que é. Lembra da titulação, Bruno? Ácido base, né? Com fenolftaleína. Fenolftaleína, exatamente. Você, uma das primeiras coisas que você faz, uma prática legal para você aprender essa questão de pH, cara, isso é um negócio fundamental para a prática, né? E que a prática é fundamental para aprender, né? Então, são só alguns exemplos simples, mas que fazem toda a diferença para a formação de um profissional, né? Sem citar qualquer outro, né? Qualquer outra, uma coleta, né? Uma aula de coleta sanguínea, coleta de sangue venoso, né? Enfim, tudo isso, cara, eu acho que são só alguns exemplos. Então a gente pode, por exemplo, o termo semipresencial, né? Ou aquela biomedicina... Flex. Como é que eles chamam? Biomedicina flex. Biomedicina flex. O que isso quer dizer? Que até 20% da carga horária do curso pode ter matérias à distância. Então você pode fazer do conforto da sua casa, né? O EAD mesmo, o 100% EAD, né? A maior parte, 90% é feito à distância. Claro que tem alguns encontros presenciais e tudo mais. Quem faz essa biomedicina, geralmente é semipresencial, afirma que tem todas as aulas práticas necessárias, que tem encontros semanais, alguns têm aulas vários dias na semana, não são todos, mas vários dias na semana, e que é um bom jeito de aprender, porque você estuda a semana inteira com as aulas online e tudo mais, e quando chega no encontro com o professor, você tira todas as suas dúvidas, o rendimento é maior. Então quem faz afirma que é bem vantajoso. A gente falou sobre, só citando aqui, se você quiser saber mais aprofundadamente, ter uma visão mais aprofundada, né? Fica mais fácil falar assim, sobre esse assunto. O Biomedcast que a gente fez, o episódio que a gente gravou é o número 69, tá? Vale a pena dar uma conferida lá, a gente falou bastante a respeito dessas modalidades, mas em geral, eu acho que seria legal a gente falar a respeito, né? Isso aí o pessoal fica meio mordido, mas não tem jeito, a gente precisa falar, né? É polêmico, querendo ou não, é algo novo, né, que surgiu aí nos últimos anos. Para as faculdades é algo vantajoso também, porque elas não precisam manter uma estrutura muito grande. Exato. Né, com várias salas, vários professores, tudo mais. Eu tenho dúvidas ainda em relação à qualidade do profissional que sai, apesar de ter aquele velho ditado, né, que quem faz a faculdade é o aluno. Então, assim, com certeza vão ter profissionais muito bons saindo desse tipo de ensino, como vão ter profissionais não tão bons assim. Mas eu acho que agora o grande problema é realmente o desconhecimento de como funciona. Porque eu entrei em vários sites, né, para saber se tinha algum detalhe falando, olha, tem aula dia tal, as práticas são assim, assim, assado, mas geralmente as faculdades não falam. Aí o aluno que formou lá no ensino médio não sabe o que ele precisa saber ou aprender no curso de biomedicina, entra no curso sem saber, e aí acha que tudo que a faculdade está passando para ele é o certo, e às vezes pode não ser, né? Então, a gente, como já é formado, já sabe o que é essencial aprender, as matérias importantes, e para montar um currículo bom, né, para ser um bom profissional. Então, muitas vezes, isso não é oferecido pelas faculdades, né? Então, algumas coisas ficam a desejar. Claro que tem instituições mais renomadas, que vai dar um curso melhor, tem outras instituições que vão dar uns cursos não tão bons assim. Então a pessoa tem que ter o discernimento de saber se aquilo que ela está fazendo é bom
E eu já vi vários relatos também de pessoas que me mandam falando, nossa, eu comecei na faculdade tal, o curso era ruim, as aulas eram ruins, não tinha aula prática. Então, assim, a gente vê depoimentos dos dois lados falando que é bom, que é ruim. Cada pessoa vai ter uma experiência diferente. Exatamente. Assim como no curso presencial também, né, cara? A gente tem muita gente aí que sai falando mal, né, do curso, isso aí é mais um assunto polêmico, que é o próximo, inclusive, tá muito ligado ao próximo, né, mas... com certeza. O próximo assunto, no caso. Então, mas é importante a gente ter esse discernimento, né, existem muitas ofertas de curso, né, e assim, é um negócio que você... É importante, outro ponto que é importante você colocar é saber se você vai conseguir o seu CRBM depois, né? Se você vai poder atuar, porque imagina, você fez lá um curso, investiu uma grana, não é uma grana tão alta quanto o curso presencial, mas é uma grana, né? E chega lá no final, o curso não é reconhecido pelo MEC, ferrou, entendeu? O conselho não vai te dar a chancela, não vai te reconhecer como profissional. Então tem que avaliar muito bem onde você está procurando fazer esse seu curso, tá? Alguns conselhos já não estão aceitando, né, profissionais formados nesse tipo de modalidade. Apesar de que no certificado, né, no diploma de graduação, o que eu pesquisei e encontrei é que não é colocado que tipo de modalidade foi feito. Então, se foi presencial ou à distância, né? O seu diploma vai ser o mesmo. Então, assim, agora o conselho consegue ver o seu histórico, né? Porque você tem que dar entrada e tudo mais, então ele pode saber se foi semipresencial ou não. O de biomedicina, por enquanto, tá aceitando todo mundo aí, né? Por exemplo, de veterinária, se não me engano, não tá aceitando. Mas aí entra também numa questão jurídica, se pode ou não fazer isso, né? Então é polêmica. Esse tema dá muito pano pra manga. Quem quiser saber mais, vai lá no nosso episódio 69, que a gente fala lá muita coisa, dá a nossa opinião. Mas, sem dúvida, é um tema dos mais polêmicos atualmente. Exatamente. E o próximo tópico que a gente selecionou aqui para essa conversa polêmica, né? Esse assunto polêmico é o primeiro emprego. O primeiro emprego que eu falei para vocês que tá muito ligado com essa questão do cara que se forma e reclama, fala que não tem oportunidade, que não consegue um emprego, que é muito difícil, que as empresas só querem quem tem a experiência. Complicado. Isso é uma outra coisa também, principalmente assim no LinkedIn eu vejo muito. Eu tenho, sei lá, mais de 7 mil pessoas adicionadas lá, né? E aí o pessoal compartilha muita coisa lá, assim, né? Às vezes eu leio algumas coisas assim e vejo. Então acho que em qualquer profissão, assim, geralmente quem acaba de formar tem uma certa dificuldade, né, em conseguir emprego, a não ser que a pessoa seja assim, muito proativa e comunicativa e faça vários networkings ali durante a graduação, que já saia com o emprego meio que garantido, né? Por exemplo, a irmã da Carol, né, minha esposa, ela conseguiu um estágio numa empresa de construção, ela está fazendo engenharia civil. E a gente sabe que a engenharia civil não está num momento tão bom no Brasil, né? E ela conseguiu esse estágio, fez um trabalho tão bom que ela está quase formando agora, e a promessa é de que vão contratar ela lá como quase uma engenheira lá, quase que chefe já, assim. Então, mas ela tá ralando muito agora, né? Ela tá trabalhando como se já fosse mesmo um engenheiro empregado, né? Então, mostrando, né, toda essa competência dela, consequentemente, a empresa vai querer ficar com ela depois, né? Não tenha dúvida. E isso vale para qualquer profissão, né? Não só para biomedicina. Exato. E o pessoal reclama muito nessa questão de eu não tenho oportunidade suficiente, não tem vaga para biomédico, né? Então, principalmente nas análises clínicas, que é um mercado que já está saturado mesmo, né? Não tem a quantidade de laboratórios o suficiente para o tanto de gente que forma em biomedicina. Né? Então acaba que tem aí uma diferença de números, né?
Mas assim, Bruno, eu preciso falar isso pra você, meu querido ouvinte que tá aqui com a gente até agora. Cara, por mais, ou cara, né? Menino ou menina, pedido ou pedida, ouvinte ou ouvinta, você que tá ouvindo a gente, tá? Eu vou dizer pra você um negócio que eu vejo, assim, praticamente diariamente nos laboratórios que eu visito, tá? Eu vejo muitos profissionais reclamando que não tem uma oportunidade, mas não querem também se submeter a começar como um técnico, por exemplo, né? O pessoal fala que você tem que se valorizar e tudo mais, mas assim, cara, se você não tem experiência, né? Se você tem ali uma experiência de estágio, de faculdade, que não conta, né? Não é diferencial nenhum, né? O diferencial de você para qualquer outro profissional é zero, né? Que tá ali formado e tal, né? É zero o seu diferencial, porque todo mundo tem que fazer estágio. Então, a experiência com estágio não conta, né? Vou dizer bem a verdade, o estágio obrigatório não conta, né? Como experiência. Eu digo assim, não conta, é claro, o seu aprendizado é óbvio que vai contar, né? Mas quanto você se dedicou nesses estágios também, isso vai ser considerado. Porém, no frigir dos ovos você tem teoricamente a mesma experiência que qualquer outro formado naquele curso, né? Independente de qual seja o curso, tá? E eu vejo muitas pessoas também despreparadas, cara. Muita gente que não tem um conhecimento básico sobre análises clínicas, que eu tô falando aqui da minha área. Não tem, o pessoal não sabe alguns conceitos que são simples, né? E como que você vai contratar alguém que não tem um conhecimento, mesmo que tudo bem, você tem muita gente que gosta de no próprio LinkedIn, né, de compartilhar aquilo, contrate a idoneidade, ou contrate o caráter e treine a competência, né? Mas, poxa vida, ótimo, eu também concordo. Eu acho que a gente tem que pensar assim mesmo, né? Você tem que capacitar o seu funcionário, principalmente o recém-formado. Isso eu acho que é uma das melhores estratégias para você desenvolver bem um profissional. Porém, se o cara ele tem caráter e tudo mais, mas o cara não sabe um conceito, sei lá, de hemólise, por exemplo, sei lá, né? Isso eu já vi. É complicadíssimo. E aí entra na questão que a gente estava falando da importância da graduação. Exatamente. Porque não adianta nada você ter um título e ter lá bacharel em biomedicina. A sua obrigação é saber isso. Tipo assim, beleza, você não tem uma experiência vasta na área prática, mas a teoria você tem que estar na ponta da língua, porque você passou 4 anos estudando isso. Então, a sua parte você tem que fazer. Exatamente. E assim, outra coisa que eu digo durante a faculdade, para você não ter que reclamar, o Bruno até fala bastante desse coisa em algumas palestras que ele dá. Tem a palestra clássica do Bruno que ele fala: me formei, e agora? Né? E agora? Cara, esse é o clássico, né, meu? Mas você não pode esperar chegar à formatura para você poder correr atrás, meu. Você tem que correr atrás desde o primeiro período, né? Eu gosto de citar o exemplo do DB porque eu tô lá e eu acho que é uma empresa que reconhece muito isso, principalmente puxando já você que não é da área da biomedicina, mas enfim, é da área da saúde ou é da área das análises clínicas. O DB é um laboratório que reconhece muito essa mão de obra inicial, cara. Então tem muita oportunidade para estágio na nossa área. Então sempre estão divulgando agora, inclusive no momento dessa gravação a gente está com um processo seletivo aberto só para estagiário. Então, se você quer, tentar, eu tenho certeza que, como o DB, tem outras empresas no Brasil inteiro que tem esse reconhecimento, né? A gente precisa buscar correr atrás, né? Eu lembro que na época que eu estava terminando a graduação, eu já procurava no site do vagas.com empresas grandes, umas farmacêuticas aí, que tinham programas de trainee.
que muitos deles não colocam nem que você precisa ser formado ainda. E eu me inscrevi em todos, não passei em nenhum, mas eu me inscrevi em todos. E assim, eu cheguei a participar de algumas dinâmicas na época, alguns processos, e assim, só por participar do processo seletivo, você já cresce, porque são processos seletivos assim, extremamente bem feitos, assim, sabe? Bem complexos, que tem muita gente e tal. Então, é uma experiência legal para você ir adquirindo durante a graduação, né? Então, procura-se fazer mais do que te pedem, não só no trabalho, mas durante a faculdade, né? Sempre. Eu acho assim que as pessoas estão acostumadas com um modelo de emprego que hoje em dia está quase que sendo extinto, que é essa questão de você estuda, se forma, arruma um emprego, trabalha 30 anos, se aposenta, e é isso a vida, né? E não é assim mais hoje em dia. Não, né? Então as pessoas têm que entender que não tem uma fórmula mágica, não tem um roteiro. Cada pessoa vai ter a sua própria experiência, sua própria trajetória profissional e pessoal. Então, isso é uma coisa que eu vejo muito, as pessoas perguntando qual que é a melhor área da biomedicina, qual que dá mais dinheiro, qual é a melhor área. Aqui, por exemplo, eu vejo muito como imigrar para o Canadá, como... tipo assim, ganhar dinheiro no Canadá. As pessoas querem um passo a passo. Faz isso, depois isso, depois isso, e você vai chegar onde você quer. Mas não é, sabe? É muita tentativa e erro, é abrir mão de muita coisa, sabe? E aí você vai, ao longo do tempo, com a sua experiência, a sua trajetória, você vai construindo a sua vida profissional, sabe? Não tem uma fórmula mágica. Quando eu criei o blog, não tinha ninguém praticamente com um blog assim. Hoje eu consigo viver disso. Arrumei outros empregos por causa do blog. Então assim, não tinha uma trajetória. Você faz isso, depois cria um blog, depois vende umas apostilas e aí você vai ter sucesso. Não, então foi uma coisa que eu fui descobrindo, coisas que eu gostava e tudo mais, fui criando, sabe? E cada um vai ter um processo diferente. Não tem uma fórmula mágica, sabe? Ainda mais nos dias de hoje, que com muita tecnologia, inteligência artificial. Então, no fim das contas, você tem que dar os seus corre. Exatamente. E pronto, chega de ficar esperando, sabe? E reclamando, mas tá muito difícil, o pessoal pede experiência. Vai arrumar experiência então, se você não tem. Exatamente. Igual o Otávio falou, começa como um técnico. Trabalha lá uns 6 meses até você ganhar a experiência ou a confiança do pessoal do laboratório para você depois ser passado para ter o cargo de biomédico. Vai fazendo outras coisas, ganhando renda extra. Às vezes você nem sabe se você realmente quer trabalhar nessa área. Às vezes você quer fazer uma pós-graduação em outra área, sabe? Então não tem uma fórmula mágica. Você tem que olhar para dentro de si e ver aquilo que você gosta de fazer e tentar, sei lá, fica muito clichê a gente falar isso, né, mas e as pessoas também olham assim, aquele profissional lá teve sorte, tá fazendo isso, tá naquela empresa X lá ganhando 10 mil reais por mês, mas ninguém quer fazer as mesmas coisas que ele fez para chegar onde ele tá. Então, por exemplo, vim aqui pro Canadá. Quem olha de fora pode ver assim, nossa, o Bruno é sortudo demais, tá lá no Canadá, mas só eu e a Carol sabe o tanto que a gente penou para estar aqui hoje. E muita gente não teria coragem, não teria a iniciativa de fazer o que a gente fez para estar aqui, sabe? Então as pessoas querem... Vem a grama verde, né, do vizinho e acha que é muito fácil. Exatamente. Começando pelo inglês, né, Bruno? Primeira coisa. Cara, o inglês, eu vejo assim, com colegas de trabalho, sabe? Que trabalham comigo, enfim. O pessoal tira um sarro da minha cara porque eu falo que o inglês é importante e tal, que a gente tem que falar inglês e tal. Tem alguns termos que a gente usa, alguns jargões que a gente usa em inglês, né? Por exemplo, sei lá, schedule é um clássico, né? Que o pessoal no mundo corporativo usa. Que mais que o pessoal usa? No próprio hemograma tá lá, RDW. Você sabe o que RDW significa? Né?
Pois é. Então, começa por aí. Então, muita gente eu vejo assim, eu quero morar em outro país, eu quero fazer um mestrado, um doutorado em outro país. Você sabe pelo menos uma língua estrangeira? Você, né, tem o inglês, por exemplo? Porque senão nem adianta. Então, aqui, se eu não soubesse falar inglês, eu não teria comunicação. Porque o pior daqui ainda é que tem o francês, né? Mas pelo menos o pessoal fala o inglês. Mas então, assim, já começa por aí. Então, se seu objetivo é um dia passar algum tempo fora do Brasil, a primeira coisa que você tem que ter é o inglês, né? E isso para todas as coisas que você quiser fazer na vida, né? Então, é complicado. Geralmente as pessoas não estão dispostas a abrir mão de lazer, né? Eu não vou parar de ir no meu barzinho, não vou parar de ir pra balada pra ficar estudando ou pra juntar dinheiro pra depois lá na frente eu conseguir alguma coisa. As pessoas no Brasil são muito imediatistas, né? Eu quero ganhar X pra comprar essas coisas aqui, comprar uma casa, e aí acaba que virou muita polêmica já aí. Exatamente. Não, mas é isso, Bruno, tá certo, né? Não dá pra gente ficar reclamando e falando mal da profissão, né, cara? Tem muita gente que desencoraja. Tem muita gente que desencoraja outras pessoas a entrarem pra biomedicina falando que não é uma área boa, que tá saturado, não sei o quê. Cara, eu acho que é uma baita... Eu sempre incentivo todo mundo a vir pra biomedicina. Assim, nesses laboratórios, o que eu vejo de gente que é técnico e quer fazer faculdade... tem muita gente. E eu falo pra essas pessoas que já começaram como técnico de coleta, técnico de laboratório mesmo, faz a biomedicina. E esse cara que já tem essa experiência de técnico, ele tem um valor para uma empresa como um laboratório 1000 vezes maior do que o recém-formado, porque o cara já sabe como fazer, o cara já tem a experiência, imagina, né? Você não tem que, né, selecionar um coisa, então assim, ensinar o cara a fazer uma coleta, enfim, né, ou mexer em um equipamento específico lá, sei lá, então ou pelo menos saber como é o funcionamento do laboratório. Tudo bem que isso você aprende rápido, né? Mas de qualquer maneira, esse profissional ele é mais diferenciado mesmo. Eu só tenho que tomar cuidado porque igual eu já vi vários biomédicos que eram técnicos, mas que fizeram a biomedicina, mas parece que ainda continuaram técnicos, sabe? Então, assim... tem isso também, tem que tomar, né? cuidado, porque a graduação, né, um bacharelado é um grau muito mais acima de um técnico. Então, se a pessoa formar, ela tem que saber que o nível dela aumentou, né? O nível de conhecimento e... responsabilidade. E agir como um profissional de graduação, né? Então... e não ficar mais só no serviço técnico, apesar da sua experiência como técnico, né? Então, tem que tomar cuidado muito com isso. Exatamente. O que eu falo assim, né, que é esse profissional mais valioso, eu vejo pela minha função. Por exemplo, se eu não tivesse tido pelo menos uma experiência de coleta, seria muito mais difícil para mim, para eu conseguir, aliás, dar um treinamento de coleta, né? Sei lá, né? Então, que eu dou muito treinamento, então eu preciso ter aquele conhecimento e, óbvio, unir a técnica, né, o conhecimento técnico com o teórico, porque na prática a teoria é outra, como diz o ditado, né? E se você como profissional, você precisa ter esse discernimento e sempre saber mesclar, né, o conhecimento prático com o conhecimento teórico. Certo? Vamos pro próximo assunto? Isso aí, então a próxima polêmica aí pra gente encerrar o episódio é salário de biomédico. Não podia faltar, né? Não podia. Para dizer um assunto muito polêmico. A gente fez, né, na verdade, um episódio do Biomedcast sobre mercado de trabalho e tudo mais, e inclusive a gente colocou nesse episódio falamos do nosso salário, né? O Rogério não participou na ocasião, então só ele que ficou devendo, né? E agora ele também não tá aqui para poder falar, né? Então a gente podia cobrar ele algum desses episódios para ele poder falar, né? Mas tudo bem. Mas
enfim, se você quiser saber mais sobre isso, acho que seria legal a gente falar, né, o Biomedcast número 92, a gente fala o nosso salário. Isso eu acho que seria legal pra gente começar essa conversa. Aliás, desculpa, é o 90. Biomedicina para iniciantes. Provavelmente o meu salário deu uma mudada, né? Principalmente que eu tô ganhando em dólar agora. O Bruno tá muito exibido agora, né, Bruno? Mas é verdade, né? Assim, é importante a gente deixar claro isso, né? Que o pessoal tem muito receio de ficar falando salário, não sei o quê. E antes de entrar na faculdade, o cara vai ver qual que é a média salarial de um profissional e tudo mais. E vamos falar, né? Vamos falar. Aqui com a gente não tem enrolação. Vamos falar. Quanto que é o salário médio? Quanto que um biomédico ganhou segundo a CLT, né? Aqueles dados do... Como que é o nome? Do CAGED, né? É um órgão do governo que registra todas as contratações e demissões registradas em carteira da CLT. Então, eles publicaram, né, e tem como a gente consultar. O Bruno fez um apanhado aí de quanto ganhou o biomédico, analista clínico, em 2019. E isso é um dado legal, né, cara? A média nacional do salário desse cara, que é a maior migração do acadêmico, né, para essa área. O salário dele é de R$ 2.638,94. Bruto, né? Claro. O que você acha desse salário, Bruno? Bom, é um salário que, dependendo da cidade, por exemplo, São Paulo é um salário baixo. Alguma outra cidade, sei lá, mais do interior, ou uma cidade menor, é um salário razoável, digamos assim, para análises clínicas, né? Então a gente sabe que a análise... Em 2019. Em 2019. Então, assim, eles pegaram lá cerca de 5 mil contratações, né? E fizeram essa média aí. Mas, como o próprio nome diz, é uma média. Então vai ter gente que vai ganhar um pouco menos que isso, e vai ter gente que vai ganhar mais que isso. Então, não quer dizer que todo biomédico ganha 2.600 e não sei quanto, né? E claro, né, que com um salário desse, né, quando eu coloco lá no blog ou no Instagram, o pessoal chia demais, né? Fala, meu Deus do céu, não acredito que é só isso. E aí reclama, a biomedicina é muito ruim, o biomédico ganha pouco demais, é desvalorizado. Tem biomédico que ganha menos que técnico, não tem vaga para concurso. Então, Mas essas pessoas não fazem nada para mudar isso, gente. Essas pessoas que reclamam são as mesmas que não vão levantar a bunda da cadeira para poder mudar essa situação, né? Não vão sair para poder se manifestar e pedir para incluir o biomédico nos concursos, né? Então, o professor Fredson Cerejo, né? Que a gente inclusive já entrevistou ele aqui no Biomedcast, né? Tem que depois pegar lá, eu pego para vocês e falo o episódio, mas tem até como falar aqui, eu acho que é bem de buenas, acho que é o 80 e pouco, né? Depois eu vejo com mais calma e passo para vocês, mas sinceramente o trabalho que ele faz de buscar incluir o biomédico nos concursos é um trabalho muito, muito bacana, sabe? E essas pessoas que reclamam que não tem oportunidade para biomédico, não sei o que, são os que mais ficam em casa sem levar isso adiante, né, de alguma maneira, né? Então, por favor, se você é um desses, antes de reclamar, tenta fazer a sua parte, tenta correr atrás de algum movimento que auxilie isso. E não só para concurso, né? Isso a gente só está falando de concurso nesse sentido, mas é importante também a gente ter a noção de que se o salário é baixo, é porque a sua responsabilidade também não está sendo muito bem reconhecida, né? Então,
você precisa pensar que você precisa ter um pouco mais de responsabilidade, talvez, né? E responsabilidade não que você seja irresponsável, mas no sentido de agregar mais para aquele negócio. Agregar mais valor, fazer o curso de uma pós-graduação, um mestrado, ter mais experiência, né? Agregar mais valor para a empresa também, né? E assim, beleza, a média é isso, mas na residência, por exemplo, os biomédicos que trabalhavam lá no laboratório ganhavam 10, 15 mil reais, né, dependendo da época do ano, né, com bonificações e tudo mais. Então, assim, geralmente, para quem está começando, não tem experiência, né, conseguir um emprego, vai ser um salário menor, mas aí você não pode aceitar. Se para você não tiver bom, você vai ter que dar um jeito de aumentar isso. Ou você vai agregar valor a si mesmo, né, fazendo curso, se especializando, ou enquanto está trabalhando no emprego está procurando outro, ou faz outras rendas extras, né, de dar cursos, dar aulas, corrigir trabalho acadêmico, formatar. Então, assim, tem muitas coisas que dá para fazer, estão relacionadas à nossa área. Você pode aumentar a sua remuneração e vai entrar também esse tema já mais no episódio que a gente fala sobre como ganhar dinheiro, né? Essa questão de investimento, como que organizar a sua vida financeira, né? Como que um biomédico pode ter dinheiro, né? Então a gente tem um episódio sobre isso, mas no geral é isso, né? O pessoal reclama muito sobre essa questão do salário e lembrando que essa média é para analista clínico. Então tem muitas outras habilitações, né? Então tem docência, tem o Otávio como assessor científico, tem perfusionista, o pessoal da imagem ganha muito bem, tem a estética. Então, assim, é uma média para analista clínico, né? Que geralmente é a área que o pessoal forma. Mas dependendo da habilitação, esse valor vai aumentar muito, né? Então, isso não pode ser um motivo para te desanimar. Uma coisa que eu nunca fiz foi, sabe, me basear em o que tá dando mais dinheiro, que profissão dá mais dinheiro, que habilitação dá mais dinheiro. Eu sempre pensei o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer. O dinheiro nunca foi uma coisa que me moveu a tomar uma decisão. Claro que é importante, a gente precisa sobreviver, mas é uma coisa que as pessoas precisam tomar ciência de que elas têm que olhar para o que elas querem fazer, sabe? Tem uma reflexão muito, muito grande, assim. E isso acaba que demanda um pouco de experiência, de idade mesmo. Então, geralmente, quem forma tá aí nos seus 21, 22 anos, né? Muito jovem ainda, às vezes não tem a maturidade o suficiente para refletir sobre isso, né? Então, é um processo complexo. Exatamente. Só para deixar claro aqui, se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto, que a gente fala a respeito de como ganhar uma renda extra e tudo mais, é o episódio número 89, tá? E o que a gente entrevistou o professor Fredson Cerejo é o número 70, Biomedcast 70, tá? Todos esses episódios vocês, enfim, encontram lá no biomedcast.com, o nosso site. Eu acho que vale a pena você dar uma conferida. Se você está ouvindo isso, sei lá, através do Spotify ou através de algum agregador aí de um Google Podcasts ou do Podcasts da Apple, vale a pena dar uma conferida, né, no site. A gente, enfim, faz um trabalho lá bem bacana. Mas nesses próprios aplicativos dá para você ver os anteriores aí também. Justamente, então às vezes não precisa nem entrar no site que já consegue ouvir aí. Cria uma playlist e já e já ouve todos em sequência. O processo, né, velho? Eu tô ficando velho pra tecnologia, velho. Olha só. Eu não consigo nem pensar nessas possibilidades. Tá nada, você tá aqui gravando um podcast, velho, que é o auge do podcast agora. É verdade, tem isso também, é verdade. Enfim, gente, então assim... Então é isso. Eu acho que é importante, sim, o salário do biomédico. Eu garanto pra você que, pelo menos nós aqui, do Biomedcast, nós ganhamos... Garanto que a gente ganha mais do que isso aí, tá? Muito mais do que isso aí, tá? Nós aqui somos bons exemplos e eu não tenho vergonha de falar, não. A gente ganha mesmo, e eu falo que ganha mesmo, porque assim, a gente precisa acabar com essa... com esse tabu, né? De falar de dinheiro, né? Exatamente, você tem que
reconhecer o cara que sabe ganhar dinheiro, sabe? E parar de reclamar, meu. É muito mais fácil você ficar reclamando e tal, que a vida não é boa, que a vida não é fácil, mas se você já tá num curso de graduação, meu, você já tá se diferenciando, sabe? Agora, já tá na frente de muita gente. De muita gente, o tanto de gente aí que não tem ensino médio, sabe? Então, se esforça, gente, se esforça, você que tá ouvindo isso aí, que eu não tenho dúvida de que você vai ser reconhecido. O tanto de gente que eu vejo crescendo dentro desses laboratórios, pô, tem um cara aí que eu citei até no episódio anterior, ou no retrasado, eu não lembro, que é o Ramon. O Ramon, ele tava, olha só, vou contar a história dele aqui. Ele tava como técnico, ele tinha recém-formado e tal, tava como técnico lá, mandei um salve pra ele, não sei o que. E isso foi ano passado, né, que a gente gravou. E esse ano ele foi promovido para biomédico, assumiu o setor de microbiologia do laboratório, sabe? Então, assim, o cara tá crescendo, assim, é só um exemplo, né? Mas é um cara diferenciado. Eu digo para vocês, eu, enfim, faço esse elogio mesmo que eu falo para ele. Cara, ele sempre pensa fora da caixinha, ele sempre faz mais do que pedem para ele. É um cara que ajudou muito, assim, todo o processo do laboratório. Então, seja esse cara, entendeu? Eu sempre falo, pessoal, usem isso como exemplo, né? Se você quer realmente ser reconhecido, meu, puxa a responsabilidade, entendeu? Faz mais do que te pagam pra fazer. Eu não sou pago pra isso. Esse pensamento hoje em dia, você vai continuar ganhando o mínimo possível, né? Exatamente, né? Se você começa a agregar mais, a mostrar mais que você faz mais coisa, não tenha dúvida de que isso vai ser reconhecido. E se não for em um lugar, vai ser em outro, não tenha dúvida. Vai ser em outro, Tá? E outra, última dica que eu dou, se você está insatisfeito com o seu local de trabalho, por favor, não peça para ir embora. Se você é um cara que é diferencial e tal, trabalha num lugar meio ruim, meio tóxico, tá na moda agora falar tóxico, né, não sei o que. Se você trabalha num lugar ruim, por favor, não peça conta, não faça uma cagada dessas. Não pede a conta sem ter nada garantido. Tá? E nada garantido, eu digo, não tem um outro emprego já engatilhado em seguida. Você só pode pedir a conta quando você já tem alguma coisa. Então procure emprego enquanto você estiver trabalhando, entendeu? É o que mais vai te valer a pena, que é muito mais fácil, muito mais tranquilo para você procurar emprego enquanto você está empregado, né? Quando você está desempregado é muito mais difícil, né? E olha que aqui a gente nem falou de empreendedorismo, né? Que já é assunto para outro episódio. Mas que hoje em dia também é uma opção muito viável para o biomédico. Exatamente. É o que a gente comenta nesse 89 também, né? Como empreender na biomedicina, ser um profissional liberal e tal. A gente fala bastante disso lá. Certo, galera? Beleza, então é isso. Espero que a gente tenha falado aí das polêmicas, que são polêmicas, né? Mas geralmente gera muita reclamação. O pessoal gosta de comentar muito, reclamando, principalmente no Instagram, né? Onde tem um campo de comentário, as pessoas gostam muito de deixar lá seu ponto de vista, sua opinião. E a gente aceita todas as opiniões, mas se você faltar com respeito, a gente vai excluir o seu comentário, seu bonitão. Tá? Aqui pode falar o que quiser. É censura? Meu, claro que é. Se você quiser falar mal, vai falar mal lá na sua página. O podcast é nosso, a gente não vai aceitar desaforo. Pronto. Exatamente. Isso aí, Tami. Como dizem os meus amigos da Bahia. E Tami. Mas enfim, vamos lá, gente. Muito obrigado pelo seu download, muito obrigado por ficar com a gente até agora. É um prazer ter você aqui. Espero que a gente tenha mudado um pouquinho a sua percepção a respeito de alguns desses temas. E se a gente te provocou, esse era o objetivo mesmo, tá? Eu queria mesmo ter provocado você a pensar a respeito desses assuntos polêmicos e espero que você deixe a sua opinião, apesar desse último comentário que a gente fez, que a gente vai excluir. Não, tô brincando, a gente não vai excluir assim, né? Assim, né? Mas a gente quer muito saber a sua opinião, por favor, tá? Vamos lá, desce a letra. Só não perca o respeito, é só isso. Falou, galera. Falou, galera, até a próxima. Tchau. Tchau. Biomedcast, o podcast da biomedicina.